Acabou de sair a pesquisa do Datafolha, muito esperada, porque ela cobre agora os atos do 7 de setembro. E é melhor o Bolsonaro ligar o modo pânico, porque ele simplesmente não consegue crescer para cima do Lula. Lula está estável, ainda existe a possibilidade de vitória no primeiro turno dentro da margem de erro, e mesmo com o Bolsonaro crescendo 2 pontos percentuais, ele cresceu em cima do Ciro Gomes e não em cima do Lula. E olha que o Bolsonaro tem a máquina pública ao seu lado. Mas na sua opinião, coloque nos comentários. Você acha que o Datafolha foi positivo para o Bolsonaro? O Datafolha tem mostrado que o tempo está ficando curto para o presidente? Coloque nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, claro, e se inscreva no canal. E vamos direto para os resultados do Datafolha, porque eles são muito interessantes. O Lula se manteve com 45% dos votos. O Bolsonaro saiu de 32% e foi para 34%. O Ciro Gomes saiu de 9% e foi para 7%. E a Simone Tebet se manteve com 5%. Nos votos válidos, Lula tem 48% e dentro da margem de erro ainda existe a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Entretanto, essa possibilidade ficou um pouco mais difícil, porque o Ciro Gomes perdeu praticamente aí um quarto dos seus votos que foram para o Bolsonaro. E aparentemente as outras pesquisas apontavam que o Ciro Gomes tinha 50% aproximadamente dos seus apoiadores que poderiam mudar de voto. Desses 50%, metade já mudou. Será que a outra metade vai migrar para o Lula em uma espécie de voto útil? O Lula está tentando fazer essa estratégia para pegar esse voto útil do Ciro Gomes. Já fiz comentários, vou deixar o link aqui no card para que você entenda tudo isso muito melhor. Mas a pesquisa mostra uma total estabilidade contínua do cenário para o Lula, porque o Lula está oscilando ainda nessa casa dos 45%. Esse não é o pior resultado do Lula desde o início da série histórica, mas Bolsonaro conseguiu atingir os 34% e a diferença agora está na casa dos 11%. Dentro da margem de erro ainda está nos 12%, como nós temos já apontado. E olha que Bolsonaro tem feito um esforço sobre-humano para conseguir reduzir essa diferença e ele não consegue, pessoal. Bolsonaro já reduziu o preço dos combustíveis, Bolsonaro já deu Auxílio Brasil turbinado, Bolsonaro usou a máquina pública para fazer um grande comício no 7 de setembro, que foi computado por essa pesquisa da Folha de São Paulo, e ele simplesmente não cresce. É muito dinheiro que o Bolsonaro coloca na jogada, é muito dinheiro investido para um crescimento lento, um crescimento aí na casa de 1%, 0,5% a cada pesquisa. É muito pouco para quem tem a máquina pública. É claro que o Bolsonaro é competitivo, pessoal. Todo mundo que tem a máquina pública, que disputa novamente o pleito, tem a seu favor, é como se jogasse em casa. E o Bolsonaro tem esse poder para peitar o Lula, para fazer frente ao Lula. Mas perceba que mesmo com tudo isso, Bolsonaro não cresce em cima do Lula. E para vencer, Bolsonaro precisa crescer para cima do Lula. Não adianta ele crescer perante o Ciro Gomes como ele fez agora. Bolsonaro cresce, mas não em cima do Lula. Esse é o resultado chave que nós temos que entender. Mas, na sua opinião, por que o Bolsonaro não cresce em cima do Lula? Coloque nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E o Bolsonaro, ele tem algumas contas bem complicadas para que ele possa crescer e vencer. Porque, assim, se ele não crescer em cima do Lula, ele não vai ganhar o pleito. Não dá, ele tem que tirar voto do Lula e ele não tem conseguido fazer isso. O Bruno Bogossian, jornalista da Folha de São Paulo, fez uma conta para o Bolsonaro que é uma conta bem complicada que eu quero compartilhá-la com vocês. Segundo o Bruno Bogossian, o Bolsonaro, para virar para cima do Lula no segundo turno, o Lula está estável também no segundo turno, segundo esse último Datafolha. O Bolsonaro precisaria de todos os votos dos indecisos, ou seja, 100% dos votos dos indecisos precisariam migrar para o Bolsonaro. Além desses votos dos indecisos, o Bolsonaro precisaria de mais 4 milhões de votos que estão todos os votos dos indecisos, virar todos os votos nulos. Olhem só, então além dos votos indecisos, o Bolsonaro precisaria de todos os votos nulos e pegar 4 milhões de votos do Lula. 4 milhões de votos. É muita coisa, considerando que ele vai pegar todos os indecisos e os nulos. Sem os votos nulos, porque a gente sabe que todo pleito você tem aí uma média de 20% de pessoas que anulam os votos ou não vão. O Bolsonaro precisaria crescer mais 9 milhões em cima do Lula. Então assim, essa é a conta matemática teórica. Na prática, o que nós estamos vendo
é o Bolsonaro patinando, 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 patinando. Ele não consegue crescer para cima do Lula. E por quê? Aí que está a grande questão. Nós explicamos isso para vocês já em alguns vídeos anteriores. E para entender o fracasso do 7 de setembro, porque fracassou, pessoal, fracassou. Se não cresce em cima do Lula, é um fracasso. O Bolsonaro, ele segue uma estratégia que nós apelidamos aqui de uma estratégia do feudo. Foi a estratégia que o Steve Bannon trouxe para o Bolsonaro para que o presidente governasse para a sua parcela que o apoia. Que é a parcela dos 30% e ele se mantém com 30% desde o início do governo. E esses 34 chamam a atenção porque o máximo de aprovação que o Bolsonaro teve ao longo de toda a série histórica do Datafolha foi 37%. 37%. Então você pega ali mais ou menos a margem de erro 35%, que é o que o Bolsonaro já tem hoje. Então o Bolsonaro já parece que chegou no teto. Que foi quando entre junho e julho de 2020, o Bolsonaro entregou o Auxílio Brasil de R$600. Então ele não consegue crescer para além disso, uma situação complicada. O Steve Bannon fez uma estratégia que trouxe lá dos Estados Unidos e implementou aqui no Brasil com o Bolsonaro e o Carluccio para que o Bolsonaro governasse somente para a sua parcela de apoiadores. Porque isso é muito mais barato, gasta menos energia, gasta menos recurso e pensando em vencer disputas, você mantém a sua base fiel, vai ao segundo turno e depois enfrenta o outro candidato apostando na rejeição. E o Bolsonaro, ele de fato conseguiu fazer isso, porque você governar para todos não compensa, porque mesmo que você faça um bom governo, você não vai agradar todas as pessoas. Só que o Bolsonaro, ele criou em torno dele uma espécie de feudo. Isso é importante, esse conceito é importante demais. O Bolsonaro, ele não deixa ninguém entrar, como também não deixa ninguém sair do feudo dele. E se ele não deixa ninguém entrar, ele não consegue novos apoiadores. E mais ainda, ele não consegue se oxigenar. O Bolsonaro está tão identificado com a sua parcela de apoiadores que ele não fala mais para fora da bolha. Até quando ele faz um discurso para fora da bolha, acaba sendo um discurso para dentro da bolha, como foi o 7 de setembro, que agora se mostra um grande fiasco. Porque o 7 de setembro, pessoal, que tinha como objetivo mostrar força do Bolsonaro para furar a bolha e pegar os apoiadores do Lula, os votos do Lula, ele não conseguiu fazer isso. Foi um discurso para bolsonaristas, feito por bolsonaristas e para bolsonaristas. Não houve uma furada de bolha. E cada vez mais nós podemos ver que o discurso do Lula no debate da Bandeirantes, quando ele respondeu a Soraya Tronic falando assim, você pode não gostar do meu governo, mas o seu jardineiro gostou. O seu motorista, a sua empregada doméstica, eles gostaram. E essa fala do Lula foi muito forte. Tanto que o Lula permanece estável, mesmo aqueles que recebem o Auxílio Brasil. O Bolsonaro não consegue capturar esses apoiadores. E essa é uma questão fundamental para a disputa daqui para frente. Mas o que você acha disso? Quero muito saber a sua opinião. Coloque nos comentários e eu vou deixar no card o meu vídeo falando sobre o Lula no debate. E aí, há uma outra questão importante também, a rejeição do Bolsonaro. Mesmo com tudo aquilo que Bolsonaro fez, mesmo com os ataques ao Lula, mesmo com o Bolsonaro também tentando se promover, a rejeição de Lula e Bolsonaro está estável. Bolsonaro não consegue fazer a rejeição do Lula aumentar, o que mostra um fracasso da estratégia do segundo turno. Se bem que o segundo turno é outra disputa, até apagou a lâmpada aqui, segundo turno é uma outra disputa, vamos deixar isso para depois. Mas a rejeição do Lula não aumenta e a rejeição do Bolsonaro não cai. Então a estratégia do Bolsonaro falha, mostra aí um impeditivo para uma vitória do Bolsonaro por conta da elevada rejeição que o Bolsonaro tem e não consegue fazer o Lula aumentar a sua rejeição. Então eu vejo um cenário complicado para o Lula, para o Bolsonaro, perdão. É claro que a distância, tá caindo aqui a energia, a força. É claro que a distância do Lula para o Bolsonaro vai diminuir no Sudeste, isso é óbvio. O Lula venceu em 2002 somente em São Paulo e foi uma vitória a duras penas. Foi uma vitória muito apertada do Lula contra o José Serra. Então é possível que o Lula perca para o Bolsonaro em São Paulo. Mas a vitória do Bolsonaro em São Paulo não pode ser uma vitória muito grande. Ou para o Bolsonaro ter algum êxito, essa vitória precisa ser elástica, isso não está acontecendo. Nós temos empate, pessoal, em todas as regiões. Há um empate técnico no Sudeste, no Nordeste, no Sul. Na região Centro-Oeste ali, o Bolsonaro consegue vencer o Lula, mas é uma região que tem poucos votos. E no Nordeste, o Lula está vencendo aí com quase 30 pontos de diferença, o que dificulta muito qualquer virada do Bolsonaro. Agora, quem parece que está fazendo uma estratégia equivocada é o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, que estava tentando pegar ali o apoiador bolsonarista com os ataques dele ao Lula, ele na verdade perdeu. O Ciro Gomes ele quis se mostrar tão bolsonarista, mas tão bolsonarista, que ele perdeu 2% dos votos que foram para o Bolsonaro. Então, por que eu vou votar num Bolsonaro
paraguaio, né? Eu vou votar no Bolsonaro original. Então Ciro Gomes perdeu 2% dos seus apoiadores para o Bolsonaro. Um resultado assim que chama muito atenção, e aí a campanha do Ciro Gomes precisaria rever os conceitos dela e as estratégias, porque no caso ele estão tentando tirar votos do Bolsonaro e acabaram perdendo votos para o presidente. Mas qual a sua opinião, qual a sua perspectiva? Bolsonaro liga o modo pânico? Coloque nos comentários.